Olá, tudo bem? A devocional de hoje, eu quero conversar com você um pouquinho sobre o livro a carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5. Essa semana eu estava fazendo a minha devocional e me chamou muito a atenção esse versículo porque todos nós sabemos que Jesus manda a gente ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é básico para todo cristão, né? Então eu creio que todo cristão que se preze sabe que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. É claro que alguns têm vergonha, não sabem pregar ali a ferro e a fogo, têm vergonha de dizer a mensagem escrita, mas a gente sabe que não é somente pregando que a gente fala sobre Jesus, que a gente aponta, que a gente mostra Jesus para as pessoas. A gente tem várias maneiras de apresentar Jesus para as pessoas, de mostrar Jesus para as pessoas. A gente pode mostrar Jesus para as pessoas dizendo, a gente pode mostrar Jesus para as pessoas em ações, de várias maneiras, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente pode trazer isso de várias formas num outro dia. Mas hoje me chamou muita atenção esse versículo 5. Por quê? Porque é impressionante como que a Bíblia, ela tem cada coisa muito peculiar, ela trata de cada detalhe. E na hora que eu estava lendo, claro, eu estava fazendo a minha devocional dentro de toda a carta de Colossenses, mas na hora que eu li esse versículo 5 me chamou a atenção para isso, para quando a gente precisa ir e pregar o evangelho a toda criatura. A gente sabe que a carta de Colossenses é uma instrução de Paulo. E todas as cartas que Paulo escreve para as igrejas é uma instrução, e a de Colossenses principalmente é para compartilhar a fé e viver os ensinamentos de Jesus. É uma carta que Paulo escreve para a igreja de Colosso, mas ali especificamente, no capítulo 4 principalmente, ele fala para que as pessoas daquela igreja ela possa compartilhar a fé e viver os ensinamentos de Jesus. Ele fala muito sobre a oração, né? No capítulo 4 todo. E o versículo 5 eu queria ler com vocês e diz assim, olha: sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Eu vou repetir. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. O 6 diz assim: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder cada pessoa. Você consegue perceber como que a Bíblia ela trata cada detalhe? Jesus nos instrui a ir e pregar o evangelho a cada criatura. E a gente sabe que a missão do apóstolo Paulo, mesmo preso, é ir e ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que Jesus gostaria que todos nós soubéssemos. Então o apóstolo Paulo ele estava ali para poder espalhar para todas as pessoas os ensinamentos de Jesus. E ele gostaria que nós pudéssemos compartilhar a nossa fé e vivêssemos os ensinamentos de Jesus. E aí ele fala no versículo 5, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveite bem o tempo que vocês estiverem com ele. Então ali eu parei para pensar e disse assim, será que às vezes a gente realmente é sábio quando nós estamos perto daqueles que não creem em Jesus? Que não conhecem Jesus, eu acho que é um pouco impossível. Eu acho que todo
todos já ouviram falar de Jesus. Todos, todos. Eu acho que não existe, aí é a opinião minha, daquele que não ouviu falar de Jesus. Mas existem aqueles que não creem em Jesus. Aí sim, eu posso te dizer que existe. E aí sim é que entra eu e você. Como será que nós estamos nos comportando diante dessas pessoas? Se você não sabe pregar, se você não sabe dizer exatamente o que está dizendo as palavras aqui nesse livro, ou se você não é uma pessoa tão bem letrada, será que você está tendo a sabedoria exata que precisa para se comportar diante dessas pessoas? Será que você está dando um bom testemunho? E eu não estou te dizendo que existe uma maneira certa ou errada. Não estou te dizendo que existe uma fórmula correta para você poder se comportar. Ah, você precisa se manter crente. Existe uma forma, você não pode xingar palavrão, você tem que ser uma pessoa corretíssima, claro. Você precisa ter caráter, você precisa refletir a imagem de Cristo. Mas qual é a imagem correta? Você já pediu direção do Espírito Santo para saber qual é a imagem certa, qual é o comportamento, qual é o linguajar? Quais são as conversas certas? Qual é o momento agradável? Ele fala aqui no versículo 6, sejam sempre agradáveis e de bom gosto, saibam responder cada pessoa. Você está tendo a melhor atitude com essas pessoas que não creem em Jesus? Então foi isso que me chamou a atenção, sabe? Nesse versículo 5. Será que nós estamos tendo a sabedoria exata para poder nos comportar da melhor maneira? E sabe qual é a melhor maneira que nós vamos conseguir nos comportar? É a maneira com a qual Jesus espera que a gente se comporte. Fernanda, mas que maneira é essa? Você sabe qual é a maneira correta. É a maneira que o Espírito Santo vai te conduzir. É a maneira que a palavra vai te dizer qual é. É a maneira que você e Deus vão estar conectados ali, sabe? Que você vai saber, você sabe. Eu tenho certeza que você sabe qual é a maneira correta de se comportar diante daqueles que não creem em Jesus. E hoje, nessa devocional, eu queria te levar a pensar nisso. Qual é a maneira correta que você deve se comportar diante daqueles que não creem em Jesus? Para que aí você seja aquele que através da sua vida você possa ir e pregar o evangelho a toda criatura. Para que você seja aquele que fez valer a pena os ensinamentos que o apóstolo Paulo, assim como Jesus, assim como tantos outros apóstolos, assim como tantos outros missionários, assim como tantos outros que morreram por Jesus ou que vivem por Jesus, fazem valer a pena. E que possa ser você também, mais um a fazer valer a pena, pregar a mensagem de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar nesse momento de devocional. Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Jesus, porque eu creio que o Senhor pode usar a minha vida, que o Senhor pode usar a vida dessa pessoa que está me assistindo para poder fazer a diferença. Deus, nos dê sabedoria, Pai, para poder nos comportarmos da maneira que o Senhor espera.
diante daqueles que ainda não creem em Ti, Pai. E que possamos ser nós, aquele que vai fazer diferença por onde quer que a gente passe. Pai, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor nos salvou. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pelo alto preço que o Senhor pagou na cruz por nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, Deus te abençoe. E até a próxima devocional.